E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre a análise gráfica, você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como ter o entendimento lógico de uma movimentação correta. Olha como que o gráfico está trabalhando com volatilidade, você que está chegando agora. Quando eu fiz as marcações aqui e pensei em fazer um trade, o ativo rapidamente ele já abriu aqui na região e começou a fazer o seu percurso normal. É bom ou é ruim quando o gráfico trabalha dessa forma? Existem as duas possibilidades, né? Depende se você sabe como trabalhar e você sabe como entender essas movimentações, tem o lado bom, só que quando você não sabe trabalhar essas movimentações, tem o lado ruim. Qual seria o lado ruim? O lado que você não tem o entendimento técnico. O entendimento técnico, ele é simples, desde que você saiba o que está fazendo. Ele é simples desde que você saiba como compreender essa movimentação para fazer o trade. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa região. Por exemplo, aqui, ó, eu posso continuar trabalhando comprado esse gráfico nessa região. Depois de analisar aqui, ó, região de suporte. Por que região? Porque tá vendo que o gráfico aqui fecha com pavio nessa região? Então eu tenho que fazer uma análise completa da região. Eu posso trabalhar tanto fechamento de corpo como fechamento de pavio. Como eu tenho que entender contexto gráfico, eu estou olhando aqui tanto fechamento de corpo como fechamento de pavio. Dentro do contexto gráfico, o ativo não apresenta uma força para rompimento de região de pavio. Então, a partir do momento que eu entro com uma entrada aqui, ó, no fechamento do corpo, mas ele vem buscar a máxima aqui do pavio, eu já entro, eu já entro no mesmo ativo para eu não perder a oportunidade ali, para eu não tomar um loss aqui no primeiro trade, tá? Tá lá, ó, dentro do mesmo ativo, entendendo a movimentação e compreendendo que nessa região aqui, ele ainda está trabalhando de que forma? Ele está trabalhando comprado, o ativo está trabalhando comprado. Então não é uma movimentação em uma região que vai me mostrar que o ativo vai ter força para sair rompendo tudo. Eu ainda posso trabalhar a continuidade do ativo desde que eu saiba fazer isso com técnica. Desde que eu saiba como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência. Depois o que o ativo vai fazer nessa região é outra coisa. Se o ativo vai continuar a movimentação ou não é outra coisa. Por exemplo, agora, ó, vamos voltar lá em USD. Ele está justamente nessa região fazendo um trabalho, ó, de suporte, que foi justamente no ativo que nós entramos. Agora ele já começa a mostrar o quê? Uma possibilidade de continuidade ali naquela região. Você viu que no mesmo movimentação do ativo, o Cadu consegue tanto fazer movimento de compra como movimento de venda, se assim for necessário. Eu poderia ter feito venda nessa região. E por que o Cadu não faz venda nessa região? Porque eu prefiro trabalhar com a força do gráfico. Se eu estou vendo que o gráfico está trabalhando comprado na região, o que o Cadu vai fazer? Eu vou trabalhar na força do movimento da tendência. Tudo isso é técnica, tudo isso é entendimento gráfico, tudo isso é saber como operar um suporte e resistência, é saber como operar uma tendência, é saber entender o gráfico para você aplicar ali um padrão de vela. Aqui mesmo ocorreu um padrão de vela. Cadu, mas tem uma região aqui que pode travar o movimento. Essa região pode até travar o movimento? Poder travar pode, ó, mas eu acredito na movimentação. Olha só, ele ainda fechou vermelhinho, só que eu entrei tão bem aqui no trade e sempre seguindo o quê? Contexto gráfico, que eu saí vitorioso. Olha que movimentação perfeita. Então, a partir do momento que eu entendo o que o gráfico está fazendo, mesmo o gráfico ali na volatilidade querendo me tirar do trade, eu saí vitorioso. Por quê? São as técnicas utilizadas. Toda vez que você vai fazer uma entrada no movimento,
você tem que entender a contextualização. Olha aqui, ó, a entrada foi tão perfeita, ó, tão perfeita que ele fechou um pip acima e me deixou dentro do trade. Este é o movimento clássico de quem tem conhecimento técnico, tá? O movimento clássico da pessoa que sabe o que está fazendo diante do gráfico e que sabe o que o gráfico está fazendo. Essa volatilidade que o gráfico apresenta neste momento agora é normal, principalmente agora começo do mês, mas eu tenho que saber lidar com isso. Eu tenho que ter as técnicas adequadas para passo a passo saber como operar ali um suporte e resistência. Entendeu? Inclusive, ó, eu deixo aqui este e-book inteiramente grátis para você aplicar justamente esses padrões de vela, que são padrões de entrada na hora que você for operar os ativos, onde você vai aqui utilizar a melhor forma para entender como fazer a sua entrada no ativo aqui no gráfico. Então você pode baixar inteiramente grátis. Para baixar é simples, basta ir aqui no meu canal do YouTube. Você vem aqui no meu canal do YouTube, no canal do Telegram, aqui ó, no link, no banner, você vai ver aqui ó, o canal do Telegram, no canto superior direito. Assim como você vai ver aqui o meu WhatsApp, meu Instagram e também o link do treinamento, onde você aprende tudo sobre análise gráfica por um preço irrisório, tá? Aqui nos links abaixo, na descrição dos vídeos, você também pode ver o link para download, e aí você faz o download, tá? Lembrando que quando você entra aqui ó, no Telegram, você tem que vir aqui em mensagem fixada nas postagens. Tem muita gente que não sabe utilizar o aplicativo e entra em contato comigo e fala assim, ah, não tem nada em mensagem fixada aqui. Tem sim, nas postagens. Não adianta você entrar em mídia, em arquivo, você vai nas postagens e está lá a mensagem fixada. Você vai clicar sobre ela e vai abrir os links né, para fazer o download. São 2 links, você escolhe qual utilizar. E aqui você vai ver resultados de alunos, performance de alunos, os alunos falando sobre os resultados que eles estão tendo, sobre a sua dinâmica. E olha que interessante o Elton. Ó. O Elton diz assim, ó, eu nunca pensei em ter uma assertividade em OTC sem indicadores. 10-1. Parabéns a cada vídeo que você posta, são colírios para os meus olhos. Cada vez mais assertivo, sempre revisando as aulas do curso e me aprimorando. Parece bruxaria, mas só gratidão. Era tão fácil, só que eu via com outros olhos. Olha o que o Elton diz, ó. Ele fala que a assertividade é tão grande que parece bruxaria. Na verdade é técnica, né? Não tem magia nenhuma nisso, é técnica. E quando ele fala assim, é tão fácil, só que eu via com os outros olhos, isso tem a ver com a questão do conteúdo de ensino e método de ensino. O Elton é uma pessoa que veio de outros cursos, outros treinamentos, mas ele não tinha as técnicas para ter consistência. A partir do momento que ele estuda um método que ensina ele o passo a passo de como ele faz esse caminhar da análise, aí, meu amigo, minha amiga, para você apertar o botão fica simples. Por isso que ele está falando aqui da simplicidade. Era tão fácil, só que ele via com outros olhos. Tem um pessoal aí que às vezes chega até mim, que estudou, que fez isso, fez aquilo, e quando a pessoa me mostra alguma análise, alguma coisa, eu falo assim, não, isso aí não tem nada a ver com análise gráfica. A pessoa fala assim, mas eu fiz isso com fulano de tal me ensinou isso. Eu falo, olha, eu não sei como é o método, eu não sei o que acontece. Eu só sei que 99% das pessoas que chegou até mim nunca estudaram análise gráfica. Eles acham que estudaram análise gráfica. Aqui é o Júnior batendo meta. Então a partir do momento que você aprende, aqui as aulas que eu subo no YouTube também eu posto aqui, que você aprende, se torna simples. Como o Júnior falou ali, era tão fácil e eu não enxergava, eu não via. Aqui o Wagner batendo meta 7-0. A Marlene aqui, ó, batendo meta, o Wesley agradecendo, o Juliano batendo meta, o Rodrigo batendo meta, o Gerson batendo meta, o Marcelo batendo meta, o Vitor batendo meta, o Michel aqui, ó, batendo meta, o Charles batendo meta, Jair batendo meta, José batendo meta, o Matheus batendo meta, o José, outro José batendo meta e assim por diante. Então, entra aqui, baixe o seu e-book,
tem vontade de estudar com a gente, tem vontade de realmente aprender um método que funciona, que você vai aprender análise gráfica, você será muito bem-vindo, tá? O que você tem que entender é o seguinte, existe um passo a passo para aprender a analisar o gráfico, como operar um suporte e resistência. E você pode aprender, mas você precisa ter esse entendimento de que existe uma técnica, onde existe uma técnica para você aplicar de forma correta. Por exemplo, você viu aqui que eu fiz essa entrada nesta região, ele acabou não pegando as 3 taxas, mas dentro de uma região sai positivo, né, a chamada violinada que nós falamos no trade. Depois, dentro do mesmo movimento em USD, fiz a continuidade do movimento, ele quase me deu um loss aqui, né, mas por um pip ter entendimento do movimento, tanto é, olha o que está acontecendo com o movimento continua subindo, o movimento continua buscando região. Então eu começo a ter o quê? O entendimento daquilo que o gráfico está fazendo na região. Assim como ele está chegando novamente ali, ó, numa região mesmo ativo, ó, USDJPY. Eu não mudei o ativo. Ó, o USDJPY ele tem algumas regiões para trabalhar aqui a correção. Ó. Ele tem essa região e ele tem essa região. Ele está chegando numa região interessante, ó. Cadu, ele pode corrigir aqui nessa região? Poder ele pode, ó. Mas ele está com força ali na região. Eu vou fazer uma entrada só para vocês verem. Ele está chegando com força. Só que essa região ela está amparada por outras regiões ali no passado. Então na técnica você vai aprender justamente como desenvolver essa visão gráfica. Quando eu ensino o método, você vai desenvolver essa visão gráfica. Você não vai ser refém simplesmente de uma vela para fazer uma entrada. Você vai entender todo um contexto, você vai entender todo um passo a passo, porque nesse passo a passo você consegue ter condições técnicas suficientes para você aprender e desenvolver em você mesmo a habilidade de ser um profissional. Compreendeu? A partir do momento que eu sei analisar o gráfico, eu sei aplicar as técnicas. Tá lá, ó, entrada tranquila, simples. Cadu, o que você analisou aqui? Vamos lá, vamos recapitular. Eu analisei o gráfico como um todo, eu analisei a região que o preço está trabalhando, região dentro das formações da tendência, vi aqui padrão de candle juntamente com volume. Para mim, esses são os 5 sentidos da análise gráfica e é o que a gente trabalha em grande escala no treinamento. O gráfico, região, tendência, padrão de vela ou padrão de candle e volume. Nesse passo a passo de entendimento gráfico, você é capaz de entender as movimentações para saber como operar um suporte e resistência e saber como operar uma tendência, para saber como ser lucrativo, entender os melhores pontos de reversão do gráfico ou melhores pontos de continuidade. E aí você aplica o quê? Um padrão de continuidade, um padrão de reversão, depende do que é aquilo que o gráfico está mostrando. Eu fiz as marcações aqui para você, mostrei as regiões, ainda mostrei que o gráfico poderia buscar essa região. Quando ele faz ali um padrão na região e fecha na região aqui, mostrando para mim a possibilidade desse trade, eu vou lá e faço o meu trade tranquilo. Eu faço o meu trade tranquilo sabendo que o gráfico está fazendo na região. Porque existe um caminho natural para você ser consistente. Deixa eu até escrever aqui, ó, caminho, deixa eu escrever com uma letra maior para você entender, ó, caminho para a consistência. Existe um caminho natural. Qual que é o caminho natural para a consistência? 1. Aprender a técnica. Eu vou falar um negócio para você. Você não vai me levar a mal. Enquanto você não aprender técnica, você não vai aprender como operar um suporte e resistência ou como operar uma tendência. Ou como saber interpretar o gráfico, como fazer a leitura do gráfico, como saber ler o gráfico. Enquanto você não aprender a técnica, né, tem uma separação aqui, enquanto você não aprender a técnica,
você não sai do lugar. Então é necessário aprender a técnica. Segundo ponto, o que você aprende? Gestão de risco. O que é a gestão de risco? É o bendito gerenciamento. É o bendito gerenciamento. Gente, isso aqui é português. Se eu tenho 2, para ser positivo, eu só posso perder 1. Se eu tenho 2, eu perco 2, eu fico negativo. É uma questão de gerenciamento, é uma questão de gestão de risco. Ah, professor, eu não consigo fazer gerenciamento, eu não consigo ter alguma coisa maior. Pode ser uma questão clínica, pode ser uma questão médica, algo que extrapola a normalidade do ser humano. Aí é outra questão. Mas sobre gerenciamento de risco, fazer uma gestão de risco correta, isso faz parte do caminho para a consistência. 3. Fazendo isso, você vai desenvolver o quê? Desenvolver mentalidade. Então você vai desenvolver em você mesmo aquela aptidão de deixar de ser um trader iniciante para se tornar um trader profissional, um trader de sucesso. Ah, Cadu, mas eu estou ainda em opções binárias para iniciante, eu estou começando agora. Não importa. Se você começar da forma certa, você vai desenvolver essa mentalidade e desenvolvendo essa mentalidade você vai conquistar a sua consistência. Depois que você conquistou esses 3 caminhos da consistência, o que você tem que fazer? Treinar. Isso é treinável, entendeu? Isso é treinável. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. Você precisa aprender, você precisa treinar. É simples isso. E o que acontece se você entender a técnica, fazer a gestão de risco, desenvolver mentalidade e treinar de forma correta? Como você viu o Elton ali, falando que parece bruxaria. Ele nunca imaginou que era tão fácil, mas ele olhava com outros olhos. O que vai acontecer com você? Uma melhora contínua. É uma melhora contínua. Não tem como você retroceder. É um caminho constante. Por quê? Porque se você aprende a técnica, se você faz gestão de risco, se você desenvolve mentalidade e você treina aquilo que você faz, a melhora é contínua. Hoje você será melhor que ontem. Amanhã você será melhor que hoje. E daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você será excepcionalmente melhor. Você vai sair daquele patamar de opções binárias para iniciantes e vai estar num patamar avançado, onde você será um profissional e um trader de sucesso. Só que existe um caminho para a consistência. Existe um caminho. Esses seriam os 5 pontos do passo a passo para a consistência para operar suporte e resistência. Se a gente fosse colocar assim, se eu fosse dar uma nomenclatura, 5 tópicos para conquistar a consistência operando opções binárias, ou passo a passo para a consistência para operar suporte e resistência, e assim por diante. Aprender a técnica, fazer gestão de risco, que é o gerenciamento, desenvolver a mentalidade de um trader profissional, treinar aquilo que você sabe, e a melhora é contínua. Por isso que você pode abrir um gráfico, você pode olhar um gráfico mesmo com volatilidade e saber fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, o Cadu veio aqui, fez uma entrada de venda, entendendo que existia venda nessa região. A possibilidade de venda nessa região, eu fiz entrada, entendendo não só a questão de região dentro de um patamar e dentro de um padrão acontecendo na região. Ele deu a violonadinha, né? Veio buscar um pouco mais abaixo aqui, sem problema. Entrei com mais 2 taxas, positivaço $44 na primeira entrada. Segunda entrada, depois que ele formou região, fez aqui um pequeno engolfo na região, acreditando ainda na continuidade do movimento, fiz uma entrada. Ele fez um pequeno pullback aqui, mas não foi importante a ponto de me tirar do trade. Positivaço. O gráfico continuou fazendo o quê? Movimento até a região onde eu esperava. Dentro do próprio ativo, enquanto eu estou conversando e dando aula para vocês, o ativo chega na região que poderia ter correção
correção. Aqui eu já mudo o meu trade. Eu já não estou a favor da tendência, eu já começo a corrigir gráfico para fazer movimento de correção. Existe um ponto de região, início de região e máxima de região. Eu já faço o meu trade no início da região e sou muito bem sucedido. Repare que eu usei técnica, gestão de risco, não é verdade? Uma mentalidade de alguém que sabe o que está fazendo, porque isso é treinável e cada dia que passa eu fico melhor naquilo que eu sei. É a experiência, é a maturidade. Então você pode alcançar a maturidade do mercado financeiro, a maturidade do trade, sabendo esse passo a passo. E é justamente isso que eu ensino a fundo no treinamento. Eu ensino a fundo no treinamento. Então se a pessoa fala assim, olha, eu não consegui porque eu não me desenvolvi, é uma história. Porque a pessoa, se ela não se desenvolver, se ela não procurar justamente esse lado treinável para ter uma melhora contínua, aí não depende só do professor, depende do aluno. Por isso que eu sempre falo, o treinamento é para quem realmente quer ter esse mercado como uma fonte de renda extra ou quer ter esse mercado como fonte de vida. Aquele que é oba-oba, que não quer saber de nada, que acha que isso aqui é uma brincadeira, ele fica de fora mesmo, ele nem dá o primeiro passo. Aliás, quem vence na vida sempre está dando os passos, não é verdade? Quem vence sempre está dando os passos. Agora, aquele que sempre murmura, fica deitadão olhando para o céu, achando que tudo cai do céu, como palavra mágica, né? Como o Elton diz ali, parece uma bruxaria, mas não é bruxaria, é simplesmente técnica. É técnica no saber o que fazer. Como interpretar um gráfico, como interpretar um suporte de resistência, como saber operar um suporte de resistência, como saber operar uma tendência, como saber ler o gráfico, como entender o movimento do preço nas regiões do gráfico, aplicar um price action correto. Ou seja, esse é o passo a passo da consistência para operar suporte e resistência. Hoje você é melhor que ontem, amanhã você é melhor que hoje, e é um crescimento exponencial, tá bom? Se você quiser aprender, se você quiser vir para o treinamento, aproveite 60% de desconto, pagamentos facilitados. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, né? Estou aqui do outro lado esperando de braços abertos para acompanhar você e fazer com que você seja como o Elton, né? Uma pessoa, estou dando o exemplo do Elton hoje pelas palavras dele, para que você chegue a essa consistência, a essa perfeição no trade, tá bom? Se você ainda é apenas aluno aqui do YouTube, acompanhe o YouTube, eu deixo essas super dicas, como eu deixei essas 5 dicas aqui, onde você a cada dia pode crescer em conhecimento, pode aos poucos ir aprendendo mais e aprimorando sua visão, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus, fui!